É Eliana mesmo. Bom dia. Hebreus 12, 12. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, ao qual trocou a alegria, né, que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita de Deus. Jesus já tinha uma alegria proposta para ele, porque Jesus é Deus, estava vestido de glória, majestade no céu. E para vir trocar o nosso fardo pelo dele, pegar os nossos fardos, nosso pecado, nossa dor, nossa culpa, nossas enfermidades, a nossa vida medíocre, a nossa vida limitada, ele veio nos fazer se tornar o elo que nos liga à presença de Deus e nos salvar da nossa condição de condenação eterna e da nossa condição de condenação diária. Porque nós não temos só uma condenação eterna a enfrentar longe de Deus. Longe da presença de Deus, nós temos uma condenação diária que nos prende todos os dias, que nos leva para um lugar de necessidade de escassez todos os dias. Por isso, nós precisamos da presença santa de Deus na nossa vida. E para isso, nós precisamos estar com os olhos fixos, firmados em Jesus. Não podemos tirar os olhos de Jesus. Tem uma brincadeira minha de infância que a gente ficava em roda assim e o do lado fazia um gesto diferente e aí o seguinte fazia o gesto daquele que começou mais o dele e o outro seguinte tinha que ficar observando, porque o tempo todo tinha um gesto original e um gesto que ia mudando. Nós temos na nossa vida, na nossa história, já uma rotina diária. Cada um de nós temos a nossa rotina, a gente já sabe o que vai fazer durante o dia. E quantas vezes chega alguma coisa inesperada, a gente perde o controle, acaba o dia. Fala, meu dia acabou depois que eu vi esse negócio. Meu dia acabou depois que fulano falou isso. Porque nós somos pegos pelos laços do improviso, do improvável, do inesperado. Por isso os nossos olhos têm que estar fixos em Deus, porque os pensamentos dele é diferente dos nossos pensamentos. Lá em Isaías 58:8 fala: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Por isso que nós temos que ficar olhando fixamente em Deus, porque ele pode mudar a movimentação. Ele pode mudar os movimentos. E com os nossos olhos fixos em Deus, nós não vamos ficar presos no que a gente está vendo, no que a gente está conhecendo, porque a visão de Deus é ampla. Deus vê o contexto todo, Deus vê a história toda. Quando você está passando por um inesperado, você sabe que Deus pode te ajudar a resolver aquilo, mas você fica ali se debatendo na angústia, na ansiedade, no desespero. E Deus não é a sua primeira opção, a sua primeira escolha. A sua primeira escolha é desesperar, é se angustiar. Todo dia eu não estou aqui falando com vocês sobre isso? Todos os dias, todas as manhãs eu estou falando isso aqui com vocês. E ontem aconteceu um fato bem interessante. A minha filha estava aqui na sala e chegou algo inesperado para mim. Me pegou de surpresa. E na mesma hora, eu me desesperei. Eu falei, meu Deus, não tem condição isso aqui. E aí minha filha presenciou. Eu tava falando, minha filha, não tem condição. Não tem jeito esse negócio aqui. E eu lembro que eu fiquei assim, bem nervosa, né? E eu fiquei assim, cega. E eu falei, meu Deus, e agora, e agora, e agora? E eu falei, só olhando para a situação. Olhando para o inesperado que aconteceu. Eu fiquei, meu Deus, isso é impossível. Aí eu ficava, como é que pode? Eu ficava, meu Deus, isso é impossível. Meu Deus, como é que pode? Só que eu não estava olhando para Deus, eu estava olhando para a situação. Eu estava olhando para o inesperado que aconteceu. E a palavra de Deus nos orienta, em Provérbios 3, de 5 a 7, para confiar no Senhor de todo o nosso coração e não apoiar no nosso entendimento. Enquanto... Foi logo de manhã que aconteceu isso, gente. Enquanto eu estava apoiando os meus olhos no meu entendimento, no que eu estava entendendo daquela situação, eu estava com a respiração aqui, ó. Aqui, ó. A ansiedade. Não conseguia nem respirar profundamente. Estava aqui, ó. E engraçado, isso refletiu em todo o meu corpo.
esse momento de ansiedade, esse desespero quando bateu, refletiu no meu corpo todo, porque eu fiquei como se eu tivesse levado uma surra no corpo. Eu fiquei com o corpo todo dolorido. Olha o que o desespero, a ansiedade faz conosco. E se você fala assim, mas Fernanda, você, todo dia você abre a live, você fala sobre confiar em Deus, buscar primeiro o reino de Deus. Então, assim, até eu contei para vocês de um fato que aconteceu, também inesperado, e a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar e falar, Senhor, eu não dou conta disso, vê isso por mim. E eu lembro que eu falei para vocês, em menos de 2 horas o problema tava resolvido. Aí ontem, de manhã, eu fui pra academia, terminei a live aqui, que eu sempre faço isso, termino a live, vou passear com meu cachorro e vou com a Lourdinha pra academia. E aconteceu algo inesperado, de novo, novamente. E os meus olhos, na hora, não fizeram o que eu fui que eu vou ser sincera para vocês aqui. Né? Que às vezes ajuda você, que algum de vocês agiram como eu agi. Não faz nem um mês que eu contei para vocês do que aconteceu, do inesperado, que eu ajoelhei imediatamente e orei. Em menos de 2 horas o problema estava resolvido. Ontem eu não fiz isso. Ontem eu fiquei aqui, ó. Aí agora. Eu fiquei aqui, bem aqui, respiração aqui, ansiedade aqui. Eu fiquei aqui, ai meu Deus, e agora? Por que eu não fiz exatamente o que eu falo para vocês que vocês têm que fazer? E por que eu não fiz exatamente o que eu fiz há menos de um mês atrás? Porque nós somos pó, gente. Nós todos somos pecadores e precisamos desesperadamente da graça de Deus para viver. Por isso os nossos olhos têm que estar postos em Deus. Se você estiver olhando para a minha vida com seus olhos fixos em mim, você vai ficar frustrado de perceber que eu tenho momentos em que eu não faço isso que eu falo para vocês que tem que fazer. E eu passo por angústias, eu passo por ansiedade. E eu enfrento o vale. Aí você fala, Fernanda, então, qual a hora do dia que você percebeu isso? Eu estava no meu trabalho, na parte da tarde, e aí eu falei, gente, por que eu fiquei tão ansiosa e desesperada? Deus, Ele, em nenhum momento que eu precisei, Ele me deixou nesse lugar de necessidade por muito tempo. Por que eu... Aí eu lembro que lá no meu trabalho mesmo, falei, Senhor, cuida disso pra mim. Eu não consigo resolver isso. Essa tinha que ter sido a oração que eu tinha que ter feito. Que eu sempre faço essa oração quando acontece o inesperado. Mas ontem eu não fiz. Então a minha angústia e a minha ansiedade ficaram ali me consumindo aquele tempo. Eu tô contando isso pra vocês por quê? Muitas vezes as pessoas que servem de inspiração para você uma vez, um dia, elas precisam ser inspiradas por você. Um dia você vai inspirar alguém que te inspirou. Quantas vezes você olhou para uma pessoa, você viu o tanto que ela busca a Deus, o tanto que ela é vitoriosa, o tanto que ela é inspiradora, mas vai ter um momento que aquela pessoa, ela vai estar fragilizada. E ela não vai fazer o que está na cara dela para ela fazer, o que ela diz sempre para fazer. É isso que acontece às vezes quando nós fazemos das nossas inspirações nossos ídolos. Porque as nossas inspirações caem, falham. Mas Jesus não muda. Deus não muda. O plano original que Ele tem para a sua vida não muda. Eu não falo aqui todo dia para vocês buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu quero aqui me expor para vocês na prática para dizer que tem dias que eu me lembro que eu preciso ficar com os olhos fixos em Jesus, não na minha necessidade. Com os meus olhos fixos em Jesus, não no inesperado. Porque a palavra de Deus fala assim, observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não guardam comida, elas não armazenam alimentos. Porém, o Pai as sustenta, as alimenta. Mateus 6, de 26 a 27. Então, observem as aves dos céus. Aí hoje eu estava vendo
uma definição sobre o colibri e o urubu. Eu já conversei com vocês aqui sobre o urubu. O urubu, por mais que ele tenha uma imagem bem pesada, né? Ele é muito importante na construção ecológica do mundo, biológica, porque ele limpa, é uma ave de rapina que se alimenta de coisas mortas, de carniça. E, na verdade, Deus fez o urubu assim, especificamente para essas coisas, tanto é que até a estrutura dele foi feita para isso, para limpar, para se alimentar, para limpar o ambiente, para trazer equilíbrio, para tirar infecções, para evitar que se proliferem doenças. Então, assim, ele é muito importante. Até a cabeça do urubu, ela já foi feita para comer carniça. A cabeça dele não tem penas. É totalmente sem penas. Por quê? Para a higiene ser mais rápida, para não acumular ali, porque ele come sujeira. Então, assim, o urubu, ele vive no chão. E vive aqui espreita, se alimentando das coisas. E Deus usa para poder manter o equilíbrio ecológico, ambiental. O urubu é muito importante no ecossistema. Mas também o colibri, o beija-flor, ele também é muito importante na natureza. E o colibri se alimenta do néctar das flores. Então hoje eu queria trazer essa analogia para vocês do colibri e do urubu. Quando nós nos alimentamos só das coisas ruins, nós ficamos pesados. Nós ficamos ali nos alimentando das coisas ruins e o nosso pensamento. E quanto mais coisas ruins você vai se alimentando, mais aparece coisa ruim, coisa difícil. E Deus nos convida a ser águias, como a gente falou ontem, né? Observar as aves, né? Ou ser um colibri. É muito difícil alguém olhar para um colibri que é um beija-flor e não sorrir, e não sentir leveza, e não sentir algo especial, porque a alimentação dele é uma alimentação só de coisas boas. E a nossa alimentação, que nos nutre e nos torna leves a cada dia e nos torna ágeis, o colibri, o beija-flor, ele pode mudar rapidamente de direção a qualquer instante. Já o urubu não, ele é pesado, ele não consegue mudar de entendimento, mudar de direção rapidamente. E com os nossos olhos fixos em Jesus, quando Deus quiser mudar qualquer direção da nossa vida, nós rapidamente podemos mudar. Nós rapidamente podemos mudar de direção, porque o nosso alimento é um alimento leve. Nós não nos alimentamos das nossas derrotas, das coisas ruins e das coisas pesadas. Nós não somos mais como esse urubu que fica ali embaixo, que tem asas, que pode voar, que pode planar, mas o objetivo dele é ficar comendo carniça, limpando o ambiente. Então, muitas vezes, nós nos tornamos assim, pessoas pesadas, pessoas que nos alimentamos diariamente só de coisas difíceis. Tem gente que acha pouco as lutas do dia e liga a televisão só em jornais, naqueles que pode torcer assim e sai sangue, é isso que o povo fala, né? Tem gente que não fica satisfeito com as dores e com as lutas que ele próprio tem no dia a dia. Ele vai buscar nas informações, nas notícias. A mesma notícia ele vê em todos os jornais. A televisão fica ligada só em notícias ruins, em fatos reais. Eu não estou dizendo para você viver fora da realidade. Mas, por exemplo, se você já viu uma notícia é a mesma repetida, então para que você vai ficar o dia inteiro se alimentando disso? Seja como o beija-flor, como o colibri, se alimenta do néctar das flores, do bom que Deus tem para você. Tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se tem alguma virtude aí, seja isso que você se alimente. Se você é alguém que gosta de ficar por dentro das notícias, fique por dentro das notícias da terra, uma vez no dia, vê lá, abre na internet, fique por dentro, mas do resto do dia,
Se alimente do néctar das flores, de tudo que é puro, de tudo que é verdadeiro, de tudo que tem louvor, que tem virtude. Isso você precisa mergulhar na palavra de Deus para você estar pronto para observar os movimentos de Deus. Assim como numa brincadeira de roda, onde você precisa imitar os movimentos da pessoa do lado para poder repetir, para que a brincadeira flua, para que a vida flua, você precisa ter os olhos fixos em Deus, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos, nem os caminhos dele são os nossos. E se nós estivermos nos alimentando da palavra, das coisas boas, do néctar que tem a Bíblia para nos ensinar e tornar leve o nosso caminho, você não vai deixar que a cruz de Cristo tenha na sua vida um poder tão pequeno. Porque Jesus Cristo deixou o fato dele ser Deus, ele se despiu dessa honraria de ser Deus e se vestiu de homem como a mim e a você, desprezando a vergonha, toda a vergonha que ele passou aqui na terra, quando ele estava sendo crucificado, que era a morte de cruz, era a morte mais vergonhosa, mais humilhante que um ser humano pudesse passar. Ele passou para que eu e você tivéssemos vida. Ele derramou a vida dele na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida. Então, ele nos dá hoje o poder de sermos leves, porque ele troca o fardo pesado, cheio de carniça, cheio de coisa podre que tem em nossos pensamentos, a nossa vida carregada de ansiedades. Eu não falo aqui para vocês todos os dias, e ontem eu não fui atingida pela ansiedade e fiquei algumas horas mesmo aflita. E aí, como o salmista disse lá no Salmo 73, até que entrei na presença do Senhor e consegui ver o fim dos meus adversários, dos meus inimigos. Então, enquanto ontem eu não entrei na presença de Deus e falei o que eu sempre falo aqui para vocês, Senhor, eu não dou conta disso. Eu não consigo isso, eu não entendo isso. Por que agora aconteceu isso? Então, eu falei para Deus, eu vou trabalhar, eu não vou mais me preocupar com isso, porque isso não é mais problema meu. Eu coloquei nas suas mãos e agora o problema é do Senhor. Pergunta para mim quanto tempo mais eu fiquei angustiada lá no meu trabalho. Nenhuma vez. Depois que eu fiz essa oração, tudo ficou tão mais claro. Tudo ficou tão mais leve. Porque quando você está nervoso, quando você está angustiado, quando você está ansioso, você fica cego, você não consegue ver saída, você não consegue ver caminho. E isso é angustiante, é desesperador. E Deus fala, vem para mim, joga essa sua ansiedade para mim. Lá em Miqueias 7:8, no versículo 7 fala assim, olha, eu desejo a presença do Senhor. Eu quero Deus na minha vida. E capítulo 7 de Miqueias, versículo 8, fala assim, se eu cair, eu vou me levantar. Se as trevas vierem contra mim, Deus será minha luz. Miqueias 7:8. Eu vou cair, gente. Eu vou errar. Eu vou falhar. Mas eu vou me levantar. Eu vou ficar de pé. Se as trevas vierem sobre mim, vierem contra mim, Deus será minha luz. Então a minha vida se torna leve, como um colibri, como um beija-flor, me alimento do néctar das flores, das coisas boas que a palavra de Deus diz que eu sou, que a palavra de Deus diz que eu tenho. E a presença dele na minha vida é suficiente para me tornar um colibri, para me tornar um beija-flor livre, leve. É difícil alguém olhar para um beija-flor e não sorrir. É difícil alguém olhar para um beija-flor e não sentir uma paz, não sentir uma alegria. É assim que as pessoas olham para nós e se sentem quando nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, das promessas de Deus. As pessoas olham e elas sentem alegria. Elas se sentem bem perto da gente. Já se você é uma pessoa que tem se alimentado só da sua angústia, da sua ansiedade, você se torna alguém pesado. Não é todas as pessoas que querem, quer dizer, a maioria das pessoas não querem
ficar perto de um urubu, porque ele é pesado. Por mais que ele seja importante na natureza, já conversamos sobre isso, ele é um animal extremamente inteligente, mas a função dele é só comer carniça, é só ficar limpando ali o ambiente. E Deus quer que você entenda que quem limpa esse ambiente para você, quem pode levar toda essa carga pesada de você, é o Cristo de Nazaré e tornar você um colibri. Alguém que transmite paz, que transmite alegria, que transmite leveza, que se alimenta apenas do que é bom, do que é puro, do que é agradável, do que é boa fama, do que tem virtude, do que tem louvor. Quando você ocupa os seus pensamentos com os pensamentos que a Bíblia diz para você ter, você se torna um colibri, você se torna um beija-flor. Vai me dizer que você não quer ver um beija-flor todo dia na sua janela? E quando você vê um beija-flor, parece que automaticamente você já abre um sorriso. Porque o beija-flor traz essa leveza. E Deus quer hoje que você observe as aves. Como que as aves estão aí? Eu tô aqui fazendo a live com vocês e tem dias que fica assim quase que impossível às vezes vocês me ouvirem, porque o canto dos pássaros aqui na minha janela, ele é tão forte, tem vezes que tá tão alto que tem gente mesmo na live que fala, gente, mas olha como esses pássaros estão felizes hoje, estão cantando. E muitas vezes estão embaixo de chuva cantando. Porque quem sustenta, quem cuida, quem alimenta é o Senhor. E Deus manda dizer para você hoje, para você observar as aves, porque a palavra de Deus fala para nós observarmos as aves em Mateus 26. Observem. Vocês são muito mais importantes do que as aves. Eu me importo muito mais com você do que com as aves. Então, se eu cuido dos pássaros, eu cuido de você. Mas você tem que ter os olhos fixos em Deus. Porque Ele pode mudar os movimentos para te mudar a direção, o caminho. Se você não estiver com os olhos fixos nele, você não vai observar a movimentação de Deus, não vai entender, vai ficar perdido. Porque as movimentações de Deus é sempre trabalhando para o seu bem. E você vai estar desesperado, se afogando num copo d'água. Uma expressão goiana, tá afogando num copo d'água. Olha lá, tá afogando num copo d'água. Ou seja, está se afogando em algo que não tem importância. Porque o Senhor está fazendo todos os movimentos para cooperar para o seu bem. E você está desesperado, está angustiado, está aí como eu estava ontem. Então mantenha os seus olhos firmes no Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aconteceu algo inesperado, bateu a ansiedade, na mesma hora, entrega para Deus. Fala, Senhor, é com o Senhor isso aí. Eu não tenho condições de resolver isso, é o Senhor. O Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E eu estou dando liberdade para o Senhor agir com o poder que o Senhor quiser na minha vida. Sabe, às vezes nós não sabemos pedir, nós não sabemos colocar diante de Deus toda a nossa ansiedade. E às vezes nós não nos sentimos surpreendidos por Deus por causa da nossa falta de fé. Porque nós não estamos com os olhos fixos nele. E ficamos com os olhos fixos nas pessoas. Quantas vezes nós confiamos na justiça aqui da terra, né? Só que aqui a justiça da terra, ela não é igual à justiça de Deus. A justiça de Deus, ela traz uma satisfação para a sua alma. Você já observou que a justiça aqui da terra, ela dificilmente agrada a todo mundo? Porque a justiça aqui da terra, nós queremos, na verdade, nós não queremos justiça para satisfazer ali a ansiedade da nossa alma, a fome da nossa alma. Quando nós estamos num caso jurídico, qualquer que seja ele, nós queremos o quê? Retribuição. Queremos receber o que merecemos e queremos que o outro receba o que merece. Já com Deus, a justiça de Deus é diferente. A palavra de Deus aqui em Mateus 6,3 fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado na sua vida? O reino de Deus e a justiça de Deus. O que quer dizer o reino de Deus? O governo de Deus sobre as suas decisões. Quando você fala assim, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, você está dizendo para o Senhor, eu estou olhando para o Senhor. Eu quero os seus pensamentos, eu quero os seus caminhos,
Porque os meus pensamentos, os meus caminhos estão me deixando desesperada. Eu não estou conseguindo ver saída, estou desesperada. E quando você está aqui, você nem respira profundamente. Quando você consegue descansar no Senhor, você respira profundamente. Porque o Espírito Santo dele sopra vida dentro de você. Traz vida e você tem vida enquanto espera. Você tem justiça enquanto você espera Deus surpreender o seu coração com o infinitamente mais do que você pediu ou você pensou, porque Deus sempre vai surpreender seu coração. Para terminar essa live, 2 Coríntios 4:18 e Provérbios 3, de 5 a 7. 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que nós vemos, elas são passageiras, elas podem mudar. Elas podem se quebrar, elas podem se partir, elas podem não existir mais. Mas as que não se veem são eternas. Nós não conseguimos ver o agir de Deus, mas nós sabemos que Ele está fazendo e Ele está trabalhando. E tudo que Deus faz na nossa vida tem a assinatura da eternidade. Porque Deus não muda. Deus não muda a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Isso é um versículo. E para terminar, Provérbios 3, de 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu entendimento. Enquanto você ficar se apoiando no que você está vendo, no que você está entendendo, você vai ficar aqui com a respiração curta, vai ficar exausto, com o seu corpo dolorido, porque você não dá conta de resolver os impossíveis da sua vida. E nem o inesperado, porque você não consegue ver o contexto todo, mas Deus está vendo todo o contexto. E sabe qual é a direção que você precisa tomar para a sua vida. Então, coloque os seus olhos nele, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O nosso Cristo de Nazaré, na pessoa do Espírito Santo, está nessa live. E está aqui pronto para dar para você mais do que você pede e mais do que você sonha, infinitamente mais, conforme o poder dele que age. Você vai descansar? Vai deixar que o poder dele haja na sua vida? Então se prepare para ser um colibri, para ser um beija-flor, um passarinho, né? Tão leve que pode mudar de direção a qualquer momento, porque não tem nenhum peso o puxando para baixo, o mantendo no chão. Ele sempre está leve, porque sempre se alimenta de coisas boas. Dá uma olhada no que você anda assistindo, no que você anda lendo, no que você anda ouvindo. Troque tudo isso por néctar. Coisas boas que Deus já tem na palavra dele e tem até na natureza. Se você não está com a Bíblia aí perto, é só observar a natureza. Você vai ver a glória de Deus sendo manifestada e tornando você alguém tão leve, que as asas com a velocidade que você pode bater tão rápido, pode mudar de direção a qualquer momento, porque você não está enraizado no chão, você está enraizado em Deus. E Deus pode te direcionar para qualquer lado que você está pronto para mudar, sem perdas, somente com a leveza de alguém que descansa em Deus. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, muito obrigada porque o Senhor não para de fazer só porque nós paramos de crer. O nosso coração é enganoso, é corrupto, mas o Senhor não para de nos abençoar, não para de trabalhar só porque nós paramos de olhar para o Senhor. Nos ajude a mim e aos meus irmãos a não tirar os olhos do Senhor. Nós queremos os seus planos para nós queremos os seus caminhos, porque o Senhor é o único nessa live que conhece o contexto de todas as coisas, que sabe o começo, o meio e o fim. Nós confiamos no Senhor, entregamos ao Senhor todo o nosso impossível e damos a autoridade, a liberdade para o Senhor agir em nós, conforme o seu plano original para nós, em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Cura sobre qualquer doença que você tenha no corpo ou qualquer enfermidade de alma. Seja curado, seja liberto agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30 aqui. Um abraço para todos do Facebook e do YouTube também. Obrigada, gente, por me acompanhar até agora. Um cheiro.